administradas por um certo novo espírito do capitalismo que emerge ali na década de 70, com uma data de nascimento e local de nascimento mais ou menos nos Estados Unidos, né? Se eu não estou interpretando demais ou dando a minha opinião, mas eu acho que é um pouco por esse caminho que ele vai e de como isso, de certa forma, impede uma luta anticapitalista, né? Há uma manipulação dessas identidades que começam a lutar por um espaço dentro de um liberalismo que já não é mais capaz de acomodar a todos, e isso se torna uma luta de todos contra todos, uma espécie de darwinismo social com cauda identitária. E o André, tentando aí ligar os dois, para passar a bola primeiro para o Douglas, se ele falasse eis aí o povo evangélico, talvez ele estivesse mais próximo do Douglas do que quando ele fala eis aí o povo brasileiro, que o povo brasileiro já se torna uma entidade total, de um horizonte maior e de uma história também muito mais complicada, e essa história que ele enfrenta, né? Como esse povo brasileiro foi sendo pensado por uma certa tradição crítica a qual ele se filia ou dialoga, e o que aconteceu com essa ideia de povo brasileiro hoje. E aí então eu acho que a gente podia começar a pensar como o Douglas vê justamente essa questão de uma identidade chamada povo brasileiro nesse contexto das identidades fragmentárias, porque aqui teria o oposto do fragmentário, mas ao mesmo tempo incapaz de estabelecer essa luta de classe, vamos dizer assim, mas que o André encontra numa pesquisa de ideias, mas também com uma história social e, enfim, com as suas dinâmicas próprias. Então, acho que a gente podia tentar começar por aí esse diálogo específico com o Douglas em relação ao livro do André. Tá bom? Então, eu falei muita besteira. Não, você pode me corrigir também. É isso, ótimo. Bom, então, boa tarde. É um prazer imenso estar aqui com o André. Finalmente consegui, né? Na última tentativa eu estava passando mal, então não consegui, mas me recuperei, estou bem. Estou muito feliz mesmo de, mais uma vez, estar a um outro lançamento do André, acompanhando o desdobramento da sua crítica, muito instigante. Então, minha fala vai no sentido de tentar resgatar o que é meu debate, né, os sentidos da identidade, mas levando em consideração questões que a obra do André evoca, sobretudo Eis aí o povo brasileiro, que é justamente uma passagem entre uma comunidade da resistência, como o Silvio trouxe, eu achei muito interessante uma comunidade da resistência para uma congregação da sobrevivência. Como o evangelicalismo ele vai capturando os sentidos da utopia, né, e como os sentidos da utopia vão sendo redefinidos por aquilo que o André chama de uma apocalíptica pentecostal, né, isso aí, isso se chama. Então eu acho que isso é muito importante, porque de certo modo, ao fazer esse diagnóstico de uma passagem dessa comunidade da resistência para uma congregação da sobrevivência, o André acaba fazendo um outro movimento que fica nas entrelinhas do próprio texto, ora aparece de uma maneira mais evidente, ora que é justamente a demonstração de um ocaso daquilo que a gente poderia ter chamado, ou daquilo que guiou o imaginário durante a maior parte do século XX, que era a identidade brasileira, ou a civilização brasileira. Então, essa passagem dessa comunidade da resistência para uma congregação da sobrevivência enuncia um ocaso da própria identidade do nacional, né? Quer dizer, aparece agora algo chamado o povo
mas no sentido degradado naquilo que se refere às expectativas, os horizontes de expectativas por vir. Nesse sentido, esses horizontes só podem se revelar também como uma apocalíptica. Agora, é interessante pensar uma outra relação que eu trago para a conversa, que é a ideia do próprio Apocalipse, porque, veja, me parece que o Apocalipse, no seu sentido semântico, tem um sentido de revelação, e que, portanto, abre ainda um horizonte do que está por vir, da ideia de uma destruição pura e simples, de um fim, entende? Me parece que esse fim enunciado pelo Apocalipse, que vai estar muito presente no imaginário pentecostalista, ele é um fim que anuncia um recomeço. E é nesse sentido que o sentido de utopia faz parte da congregação da sobrevivência. Ou seja, tem algo aqui de uma expectativa, ainda que não seja a expectativa da comunidade da resistência, mas é uma outra expectativa que tem a ver com, de certo modo, com o fim de um horizonte simbólico e imaginário que guiou a modernização do capital, né? E aí é nesse sentido que eu acho que a obra do André tem uma valiosidade e vale a pena ser lida, justamente porque ao fazer o diálogo, porque para o André fazer isso também ele vai fazer o diálogo com uma turma da pesada, né? Vai trazer toda uma crítica, um arcabouço crítico, um arsenal desenvolvido ao longo do século XX que lidava com isso que se chama de matéria brasileira, né? Então a gente vai ver aqui Alfredo Bossi, Roberto Schwarz, um diálogo muito interessante com Paulo Arantes. E aí isso que remonta a essa tradição crítica, remonta também a essa tradição já a contrapelo das expectativas que a própria tradição evocava, né? Porque já não é mais possível no tempo presente a manutenção das experiências de uma identidade nacional conformadora, cujo horizonte seja o desenvolvimento. Quer dizer, então, há uma quebra dessa expectativa orientada por essa identidade nacional que tem a ver, aí entra assim o meu debate, né, tem a ver com uma transformação interna do próprio capitalismo contemporâneo, o capitalismo tardio, né? Então, se durante todo o século XX você tem uma ideia de civilização brasileira em formação, em constante formação, me parece que a partir do final da década de 80 no Brasil, essa formação chegou, e essa formação se revela com a saída da ditadura, 4 anos depois com o Plano Real, e com o ascenso do neoliberalismo como gestão, como uma nova figura do velho capitalismo, né? Então, a formação chegou, e a formação é essa, o futuro é esse, né? O futuro é esse processo de gestão de uma crise ou da barbárie do capital, que é o destino manifesto da política nacional, né? Então toda a política, toda a luta do século XX, inclusive com os vários golpes militares, termina, né, com a volta à democracia, e a volta da democracia é rapidamente sequestrada pelas formas de gestão neoliberais. Nesse sentido, então, o Brasil do futuro chegou, né? É esse país. E aí, isso tudo também demonstra um fim de um horizonte de expectativas cuja manifestação política ainda era possível. Então, de certo modo, essa congregação sobrevivencialista, essa congregação da sobrevivência, né, do evangelicalismo,
ela está muito orientada justamente nessa falta de perspectivas de horizonte de futuro, já que o futuro chegou e o futuro é esse, né? Resta então acreditar no fim para tornar a vida melhor pós-fim, né? Pós-final, assim. Então, e aí eu acho que para entender isso, e aí é meu diálogo com o André, né? Tem uma questão, agora vamos falar de cristianismo, né? Tem uma questão no cristianismo que é a sua universalidade, aí seja qual for a forma ou carisma dessa expressão cristã, ela sempre se relaciona com a intencionalidade à universalidade, né? Nesse sentido, mesmo as posições mais sectárias disso que o André chama de evangelicalismo, ainda assim fala em nome de uma identidade que se pressupõe universalizadora, né? Então, é interessante porque o cristianismo, desde a sua fundação paulínea, né? Já que o cristianismo é paulíneo, né? Que quer queiramos ou não, ele evoca uma identidade e ao mesmo tempo essa identidade se coloca como universal, né? E aí tem algo no evangelicalismo que, de fato, a crítica que o André faz à minha constatação do identitarismo nas suas duas vertentes, sagrado religioso e laico, alguma coisa que eu nem me lembro mais. Laico progressista. Laico progressista. Isso, laico progressista, né? Sagrado religioso, laico progressista. O evangelicalismo dá um curto-circuito aí porque ele evoca uma posição de uma identidade que é uma identidade gregária, né? Isso é interessante para pensar, né? Porque aí eu recoloco a minha questão novamente, né? Porque de certo modo a própria proposição identitária, ela se baseia também num certo espírito gregário, né? É um eu, mas é um eu que se reconhece nos outros, né? Que supostamente são iguais a mim, ao que eu sou, né? Quer dizer, existe uma certa zona narcísica de reconhecimento, onde eu organizo a minha identidade com base nessa aliança pueril entre aquilo que eu acredito que os outros são. Então, mesmo o espírito identitário atual, ele tem uma contradição no seu fundo, né, que é justamente esse espírito ego-gregário, né? É preciso se manifestar enquanto identidade, mas a minha identidade só pode se exercer se ela for reconhecida pelo outro, né? E esse outro me reconhece a partir, né, daquilo que supostamente temos em comum. Ou seja, é uma fantasmagoria de qualquer jeito, né? Uma fantasia. A igreja, né, o evangelicalismo, ele se traduz nesse sentido, só que o sentido, e aí talvez essa seja, eu queria que você comentasse, né? Essa seja talvez uma das potências aglutinadoras que forja laço entre a congregação, é que justamente a identidade não se dá por um predicado específico, né? E esse talvez seria, veja, enquanto as várias outras identidades vão se dando por predicados, né? Então, eu, Douglas, homem negro, morador de Itaquaquecetuba, né? Quer dizer, aquilo que enuncia os meus predicados é aquilo que supostamente acredito que pode laço com o outro, através desse reconhecimento que o outro me dá. Então são os meus predicados que organizam a forma de identificação e, portanto, de laço, possibilita ou não uma posição política. A congregação suspende isso, no sentido que a identidade se dá por um outro, supostamente chamado Jesus, né? Então,
O lastro da identificação se dá pela espiritualidade, né? Daí está o predicado, e aí é interessante, porque aí a gente precisa conversar mesmo, né? Porque os predicados se suspendem, né? De certa forma, eu não preciso ser eu, Douglas, homem negro, morador de Itaquá, né? E piriri pororó, né? Eu só preciso aceitar Jesus, né? Como Salvador, e aí imediatamente eu compactuo dessa congregação da sobrevivência, né? E óbvio que a ideia da sobrevivência, ela carrega a ideia também de que somos sobreviventes, né? E portanto devemos acolher as demandas um do outro. Não importa, André, que você seja um homem branco, né? Cis, etc., né? Você será bem-vindo à nossa comunidade. Mas aí tem uma questão que dá mais uma volta, né? É isso que suspende os predicados, por outro lado, enuncia, né, uma forma do que deve ser o André para estar na comunidade, né? Então, tem o outro lado que reorganiza e redefine uma forma de identitarização, né, que suspende, por um lado, os predicados, mas, de outro modo, impõe um dever ser para participar, né? Moral. Isso, aí tem a questão moral, e aí a minha discussão é o que é esse dever ser, né? Bom, e aí esse dever ser me parece que vai estar ligado justamente ao imaginário que se constitui a partir do fim do horizonte da política, né? O que eu quero dizer como fim do horizonte da política? Eu quero dizer é que a gente não sabe o que é política. Simples assim, né? O fim do horizonte da política é justamente a hegemonia de um processo de gestão no qual a política significa tecnocracia. Isso é colocado, né, através das formas pelas quais o neoliberalismo passa a gerir a vida social. A política não é mais entendida como um conflito, né, como uma posição em que impõe a parte dos que não têm parte. A política hoje é tratada como um modo de gestão em que é preciso encontrar um lugarzinho pequenininho para aqueles que não têm parte. Quer dizer, é preciso incluí-los, né, no grande mercado, acesso ao consumo e, portanto, a possibilidade desses que não tinham parte constituírem uma reserva de mercado, e essa reserva de mercado vai ser constituída justamente através da identidade dos sem partes. Tá? Então, nesse horizonte em que o futuro chegou, em que as expectativas políticas se verteram em gestão, mas que ao mesmo tempo a vida se tornou insuportável, né, violenta, massacrante, né, nesse horizonte me parece que pensar o apocalipse é sempre o lugar da utopia. Né? Quer dizer, e aí o apocalipse entendido como a sua fonte reveladora mesmo, né? Quer dizer, o fim é só o começo, né? O apocalipse entendido como aquilo que permite que imaginemos o mundo acabando para um outro mundo por vir. Então, me parece que aí tem uma coisa que vai se coadunar com um horizonte de extrema direita, né? Que é o seguinte: esse fim que propicia um recomeço, né, vai se tornar o fim do quê? Enfim, é o fim da expropriação,
da acumulação primitiva permanente? Não necessariamente, tá? Mas é uma tentativa de uma comunidade de iguais que compactuam do mesmo dever ser. E aí tem eu acho que é uma questão importante para a gente pensar. Estou dizendo com isso que o neopentecostalismo, ou sei lá, o evangelicalismo é por definição de extrema direita? Obviamente que não. Eu estou dizendo isso, né? Mas o que eu estou dizendo é que o horizonte partilhado de imaginação política está hoje como monopólio da extrema-direita. É a extrema-direita que está dizendo, olha, acabou, né? Pode fechar o Estreito de Hormuz, pode, e assim, é muito interessante isso, porque, né, se a gente pegar as orações lá no gabinete do Trump, é muito, né? Assim, e é muito interessante pensar no Estreito de Hormuz, fechado há tanto tempo, porque nos anos 70 fechou só um pouquinho e redefiniu a economia global. O tempo que ele está fechado agora, ninguém sabe o que vai acontecer. Tá? E aí é interessante tentar entender o porquê que isso se naturalizou. Tá? E me parece que o André dá pistas disso, né? Quando ele pensa essa apocalíptica mesmo do evangelicalismo. Né? Quer dizer, já não há mais modo de salvar o capital através de uma instituição tecnocrática. E por instituição tecnocrática eu estou falando de tudo mesmo, tá? Inclusive dos partidos. Tá? A extrema-direita já está deixando muito claro que isso acabou. Né? E nesse horizonte do que acabou, também se institui uma nova forma de pensar o futuro. E essa forma pode ser altamente distópica para quem não está na fraternidade, no laço comunitário. Né? E aí fica o desafio para nós. Eu acho que o André tá falando desse desafio, está escavando, está tateando o labirinto desse desafio, porque esse desafio ele é muito bem tateado por André quando ele se centra para pensar o Brasil como a vanguarda desse processo também. Quando ele se assenta em torno de uma teoria crítica caseira, né? Mas que parece ter um ponto de vista privilegiado para capturar, né, o fim mesmo de um certo regime. E aí eu não estou falando do fim do capitalismo, tá? Mas estou falando de um certo regime de estabilização da gestão do capital. Parece que isso acabou. Né? E pensar o fim é talvez a única forma de repensar o começo, e quem está pensando, imaginando politicamente isso, infelizmente, não é a esquerda, tá? Me parece a extrema-direita, e o evangelicalismo, ainda que não seja, não tenha nada a ver com a extrema-direita, também enuncia a ruptura desse horizonte de normalização do capitalismo. Tá? Não há mais um horizonte normal para o capitalismo, né? Ou há um horizonte que é um novo normal, e o novo normal é isso mesmo, é a guerra, é as crises, é a desumanização do outro através da racialização do outro, né? E o genocídio, como nós todos estamos acompanhando. O André parece traduzir isso, os livros do André parecem tatear esse labirinto. Nós estamos sempre debatendo, conversando, e eu espero que vocês leiam o André para debater e conversar com a gente também. É isso, muito obrigado. Pessoal, quem tiver perguntas é por escrito com a... É só levantar a mão que ela... Só levantar a mão, pronto, e ela... entrega um papelzinho. Tá bom. Bom, muitas questões, muito pouco tempo para falar sobre elas.
Primeiro eu queria explicar um pouco, porque o Douglas começou a falar e não explicou muita coisa. E parte significativa dessa reação que ele está fazendo é uma reação a um dos textos do livro, que, por sua vez, é uma reação ao livro dele, né? Que o Douglas publicou em 2024, né? O que é isso, o que é o identitarismo. O título original é O que é isso, o identitarismo, né? Mais comercial, o que é o identitarismo. E aí, desde então, a gente ficou conversando. Ele sempre prometia que ia mandar o livro, nunca mandou, né? Falou, vou fazer um seminário sobre o livro, nunca fez. A gente viveu de puras promessas até receber o livro físico, né? Assim, dificuldade de ler os textos dele. Mas, enfim, a gente já tinha conversado sobre outras coisas, mais de conversas de bar e conversas de WhatsApp. E esse foi, eu acho que o nosso primeiro debate, de fato, da minha parte e agora da sua reação, né? Assim, porque nesse texto, que é um dos textos da primeira parte do livro, que se chama Moralismo de Esquerda e Ética Evangélica, uma quase resenha do que é identitarismo do Douglas, eu tento argumentar algumas coisas parecidas do que ele disse, sobretudo no que tange a diferenciação do que seria o que ele, de forma muito interessante, eu acho que é um texto, assim, que é um texto muito importante, um texto que deve ser lido, e a crítica que o Douglas faz e a forma como ele organiza e coloca uma definição ao que é essa palavra identitarismo, que é totalmente necessária para a gente poder pensar o que é a esquerda hoje no Brasil e no mundo, é uma coisa singular. Só que aí eu fui lá dar uma cutucada nele e falar, mas tem uma coisa aqui que você tenta resolver ali no final do livro, mas que são os evangélicos, né? Basicamente isso. Eu estou de acordo com você, com essa sua definição do processo identitário que destitui a capacidade de produção de uma política a partir de uma organização meramente da produção de um reconhecimento que não leva até a ação política, enfim, não vou resumir o texto. Mas, e aí nesse ensaio eu comecei a dizer, olha, veja bem, existe alguma coisa que isso tem que ver com o cristianismo, que mesmo que pareça uma coisa bastante identitária, existe algum tipo de anúncio dentro do evangelicalismo que ele não é, e aí o Douglas caracterizou isso aqui a partir dos, qual foi a palavra que você usou? Predicados? Quer dizer, não é a partir... Você pode se converter, não importa o que você seja. É claro, como ele disse, a partir do momento em que você é entendido como convertido, você tem que assumir um dever ser, ou seja, então você tem que assumir algum tipo de identidade também, mas uma identidade no sentido de uma prática que você vai fazer. Então aí as coisas ficaram muito mais complexas, né? E eu acho que só estou tentando dar um pouco de contexto assim para a gente entender melhor a conversa aqui, né? E sobretudo porque o Douglas ele cita menos, ele deixa a carta mais embaixo da manga, mas ele também é um leitor da tradição cristã brasileira. Ele também aprendeu a pensar, a olhar para o Brasil, ele não fala tanto, não tem tanto, não coloca tanto nos títulos dos textos, nem cita tanto, mas a gente parte, vamos dizer assim, de um certo ponto de vista que já está consolidado, e a partir desse ponto de vista a conversa acontece. Bom, mas aí já saindo dos prolegômenos da conversa e chegando no que realmente importa, porque o título na verdade é bastante, eis aí o povo brasileiro, não é nada sério, né? Não tô querendo dizer que os evangélicos são o povo brasileiro essencializado, aquela realização, enfim, acabada de que é isso mesmo. E aí eu convido vocês a lerem para descobrir o que eu estou falando. Porque, no final das contas, de forma mais ampla, e aí eu também não quero falar tanto, para a gente poder também, se alguém tem perguntas e coisas assim, o que o texto tenta desenhar são diversos ensaios, cada um tentando pensar uma coisa específica.
é tanto essa passagem entre um projeto e um sonho de formação nacional que organizava o pensamento crítico brasileiro no século XX para uma outra comunidade imaginada que agora pensa e visualiza um Brasil não a partir dos termos da crítica de tradição iluminista europeia, mas a partir dos termos da fé religiosa evangélica. E aí, nesse sentido, eu estou querendo dizer que existe algum tipo de similaridade, o que é um pouco assustador pensar como aquela coisa tão bonita que era o Brasil sonhado por esses grandes pensadores tem que ver com o que essa gente que parece até doida às vezes está querendo fazer com o Brasil. Mas essa aproximação ela não acontece meramente no sentido de algum tipo de apontamento. Ela acontece também porque eu acho que os ferramentais dessa tradição elas ainda têm algo a dizer sobre esse país que está aí. Mesmo que a gente tente retorcer tudo que estava meio que a forma como esses autores estavam tentando pensar o Brasil precisa ser retorcida, outras fontes precisam ser colocadas, outras coisas precisam ser pensadas e postas na mesa, mas esse é um ponto de vista que a gente precisa, vamos dizer assim, no final das contas eu estou falando da coisa da tradição, né? Existe uma tradição de pensamento sobre o Brasil, que inclusive esse novo Brasil que aparece aí e que está tentando ganhar a eleição agora em novembro, né? Graças a Deus a campanha é uma desgraça depois da outra. É impressionante a capacidade de erros que os caras conseguem cometer. Parece coisa de filme, mas ainda tem chance, a gente ainda fica com medo. É de filme mesmo, né? Mas eu acho que eu tenho pouco tempo, mas eu queria rememorar uma imagem do texto que dá título a essa mesa, né? Esse Raízes do Brasil Avivado, ele é um texto que é o primeiro texto da segunda parte do livro, né? E é um texto que tem várias formas, bastante, não tem nenhum tipo de eixo organizador, são vários fragmentos, mas eu acho que essas imagens, né, elas vão dando algum tipo de visualização pra gente dessa passagem entre esse sonho de Brasil do futuro e esse Brasil avivado. Brasil avivado é um termo que a gente tem usado para se referir a essa imagem de Brasil, e é um termo interno dos evangélicos. Eles falam sobre avivamento, eles defendem o avivamento, eles acreditam no avivamento. Inclusive, parte do comprometimento político passa por algum tipo de expectativa de que um avivamento aconteça. E o que é um avivamento? O avivamento é uma transformação da realidade social nacional, porque as pessoas, elas dobraram elas aceitaram Jesus e, portanto, elas mudaram a forma como elas existem, como elas são, o que elas fazem no mundo. E essa mudança prática revela uma mudança espiritual que vai definir os rumos do que é a própria nação. Afinal, a gente está falando de um certo tipo de imaginação religiosa que acredita que as coisas são definidas por ordens espirituais. Portanto, esse engajamento interior, individual, que esse dever ser que você comenta, ele está relacionado com a própria realidade social em que se vive. Então, essa necessidade de viver os termos morais estritos, e a gente conhece muito bem, né? Não pode fazer sexo antes do casamento, não pode beber, não pode ser LGBT, enfim, é isso mesmo. Mas o que eu quero comentar é que esse comprometimento interior e individual de não cometer pecados, de não pecar, ele não é simplesmente um engajamento pessoal que não tem que ver com o mundo. Ele é um engajamento pessoal que mantém uma relação com o desejo das pessoas quererem que a realidade seja mudada, porque quando ele abdica desses próprios desejos para viver a partir da força do Espírito, ele está fazendo isso também porque ele entende que essa ação de viver pela força do Espírito, fazendo isso, ele está vivendo com o Messias dentro de si. Você agora está estudando cristianismo, nascimento do cristianismo, você sabe a força
Quer dizer, essa é a imagem primária do cristianismo que faz ele ser reinventado de 50 anos a 2000 anos. Eu estou com o Redentor do mundo dentro de mim, e portanto aquilo que eu faço não é simplesmente alguma coisa aleatória, mas eu faço como aquele que está redimindo o mundo faz. Então, aí a gente olha para esse dever ser moral com outros termos, né? E eu nem falei da imagem que eu queria dizer, eu acho que a gente já tem pouco tempo. Mas é uma imagem rápida, veja bem, eu falo... Ele está até aqui, o Samuel, ele está ali no fundo. Ele contou pra mim uma vez, eu tive que colocar no texto, que ele estava no metrô, saindo lá da Zona Leste, vindo pra cá, e ele tem aqueles caras que chegam vendendo coisas e também tem a galera que chega pra tocar, né? Bom, você vai tocar, você vai na expectativa de que alguém goste do que escutou e dê alguma moeda. Agora é o Pix, né? O Pix tá... Eu gostei muito eu estava vindo agora de metrô e ele falou assim que não lembro mais o termo, mas enfim, os termos são muito bons que eles usam. E ele disse que chegou um cara e começou a tocar assim um violão, aí começou a tocar um Chico Buarque, aí nada, sem atenção, aí foi... esqueci o nome da cantora. Da Gal Costa, ele disse que foi com a Gal Costa, e aí também não rolou muito, aí chegou a outra estação, ninguém deu... Ele, segundo ele, né, escutando o testemunho dele, ninguém deu uma moeda, um pix, ninguém fez nada pro cantor, né? Aí ele disse que nesse mesmo vagão, passou um pouco de tempo, chegou outro rapaz e começou a tocar uma música chamada Oceans, que é uma música evangélica de um grupo chamado Hillsong, que foi um grupo que assim, mudou o cenário da música evangélica global nos anos 20, no início dos anos 2000. Não, 2010, vamos dizer assim. E começou a tocar essa música chamada Oceans, que basicamente fala assim: guia-me porque tu és tudo que eu preciso, que contigo eu sou mais forte, eu preciso da tua presença. É uma música, vamos dizer assim, que entra dentro do que eu poderia chamar de música de adoração. As pessoas escutam e elas vão pedindo para Deus estar presente na vida dele. E segundo ainda o testemunho dele, ele foi a única pessoa que não deu um dinheirinho para o cantor. Bom, então as pessoas estão gostando de escutar Oceans e desprezando Chico Buarque. Bom, aí tem alguma coisa que aconteceu. Não que Chico Buarque e a música popular brasileira tenham sido populares de fato, né? Sempre foi uma coisa de uma fração de classe média que consumia aquilo, acreditava que era popular. Mas, em certo sentido, existe algum tipo de organização da experiência brasileira que não significa necessariamente que você, quando chegar a pessoa do órgão do IBGE e perguntar: você é católico, evangélico? E você vai falar evangélico. Isso pouco importa. Se hoje a pesquisa diz lá 28,4% de evangélicos, isso aí é bobagem, assim, Porque mesmo que a pessoa diga lá, eu sou católico, ela está escutando Oceans no vagão, ela está cantando, ela não... A forma como a imaginação religiosa funciona... A imaginação religiosa significa o quê? A forma como as pessoas interpretam a própria realidade a partir dos termos da fé que organiza a sua própria vida. Não tem mais que ver com o catolicismo tradicional popular. Isso aí, até as comunidades, até as séries agora estão virando... os católicos também agora é todo... o freio... Estão todos avivados. Não, o freio... Agora todo mundo tá com raiva do Frei Gilson, né? O carequinha das missas da 4 da manhã. Mas o único catolicismo que cresce no Brasil faz 30 anos é o carismático. Essas comunidades tradicionais sobrevivem a partir de umas pessoas de classe média, aquelas que o culto é só em latim. As SEBs é um bando de cabelo branco, não tem um jovem, não vai um jovem num evento das comunidades eclesiais de base. E o que cresce são essas comunidades carismáticas que vão desde dos anos 90 até hoje. Não tem nenhuma grande novidade no que está acontecendo no catolicismo. Bom,
Só que normalmente, aí com isso eu já me calo para a gente ir para perguntas, normalmente essa reconfiguração do campo religioso brasileiro, ela é tratada como uma coisa que vem de fora e é uma importação, vamos dizer assim, que está destruindo o que era um Brasil de fato. Portanto, aí os termos vão da tradição que a pessoa gosta, né? Tem até o cara que fala de imperialismo religioso, daquele... esqueci o nome dele, mas ele publicou um texto sobre... É uma tese de doutorado que ele tenta demonstrar como os evangélicos cresceram no Brasil porque a CIA dava dinheiro para os evangélicos. Assim, literalmente essa proposta do senhor, que tem pesquisas interessantes, realmente tem muitos documentos de coisas assim que a gente não imaginava, mas não resolve nada, tampouco, assim. Bom, então, a visualização dessa reconfiguração do campo religioso é normalmente vista nesse campo da dominação pastoral. Então, são os pastores malvados que dominam as pobres ovelhas que não sabem o que fazer, e que são bons de lábias, são carismáticos, são mentirosos, e a coisa não é visualizada enquanto um problema brasileiro. O crescimento dos evangélicos e o espraiamento da imaginação religiosa evangélica no território todo do país. Os evangélicos não estão em uma parte, eles estão daqui, vai no Acre lá, você vai ver. Igreja Assembleia de Deus. Você vai lá na Amazonas, você vai lá no interior do Nordeste, você vai lá no interior do Ceará, na cidade da minha avó, Assembleia de Deus bate o termo lá, não tem? Junto com os Correios, né? Tem Correio, Banco do Brasil e a Assembleia de Deus. É o que tem em toda pequena cidade do Brasil, né? Então, uma parte do esforço que eu tenho tentado fazer, pensando e que esse livro é um resultado disso, é tentar retomar o que é essa longa tradição de pensamento de Brasil, a partir dos seus pontos mais altos e daquilo que ainda é interessante para ser pensado hoje, e colocar no eixo dessa reflexão sobre o Brasil, que tem uma longa história, né? Se a gente começar lá com Joaquim Nabuco no abolicionismo, colocando um problema a ser resolvido, né? Até hoje, essas coisas, o Brasil ainda é o mesmo, no final das contas, né? É completamente diferente, mas é a mesma coisa, reposto de formas diferentes. Então eu acho que o esforço é tentar colocar esse problema do evangelicalismo não como alguma coisa que simplesmente que vem de fora, porque tudo veio de fora. O romance não nasceu aqui em São Paulo, né? O romance é uma produção europeia. Vai dizer que Machado de Assis não é um romance brasileiro, é um romance brasileiro. O que qualifica o brasileiro desse romance? Pô, aí é onde entra a crítica. E aí é exatamente onde entra a crítica de tentar pensar o que é que qualifica o evangelicalismo brasileiro como alguma coisa propriamente brasileira. Pô, já estou falando muito rápido porque ela já chegou ali perto. Bom, beleza, então a gente vai para as perguntas. Bom, o André, essa tradição que ele bebeu, ele também arriscou um título irônico e vai pagar o preço disso pro resto da vida e ter que explicar o que é o povo brasileiro, assim como até hoje o Roberto precisa pôr as ideias no lugar, em todo lugar que ele vai. Mas é curioso, acho que é isso para um outro momento, né? Mas que o André começou a pensar essa tradição quando a fatura estava fechada, né? Então, acho que isso é um pouco maldoso com o Chico Buarque e com a turma dele, porque era um programa em TV aberta realmente, não era tão só para uma classe média, né? Assim como esse horizonte utópico que você fala dessa tradição, ele foi muito delimitado no tempo, né? O Roberto, a partir de um momento, fala que isso se encerra em 64, né? Então eles não estão esperando o neoliberalismo fazer a terra arrasada final com o Fernando Henrique para falar, isso não tem mais jeito, né? Eles já viram isso muito antes e eu acho que historicizar isso também seria importante para a gente saber como é que engata nessa nova configuração que você está pensando. Mas vou fazer as duas perguntas, provavelmente a gente não vai ter muito tempo para responder, mas ficam aí, talvez, para continuar no bar. Bom, uma é do nosso amigo João aqui, que ele falou, ao que me parece, a noção de identitarismo de vocês, que eu já não sei se funciona, tem menos a ver com predicados que com a ausência de horizonte político. Acho que a do Douglas tem os predicados, mas enfim, gostaria que vocês comentassem isso. Depois, pensando a transição religiosa no Brasil e os dados do último censo do IBGE associado a uma frustração
do sonho do Brasil evangélico, que não revelou os medos do nosso amigo Bruno Paes Manso, ele pode dormir tranquilo mais uma noite. Como vocês relacionam esses tópicos ao entendimento dos evangélicos quanto à sua identidade e dever com a nação brasileira? Não sei se é entre aspas ou não essa nação brasileira. Não? Então sem aspas a nação brasileira. Então, não sei. Deixa o Douglas mais um pouco e depois a gente tem tipo, não sei, 3 minutos para cada um. Responde Deixa eu aproveitar que Tá, vou responder do identitarismo, mas você pega todos. Tá bom. Bom, então, os predicados eles se tornam fundamentais para um certo exercício da gestão, né? O identitarismo ele emerge como um modo de gestão justamente quando a modernidade ela some, a modernização, a ideia de modernização, de desenvolvimento das forças nacionais, que poderia levá-los, nos guiar ao paraíso do proletariado, né? Já que, enfim, o machismo e o racismo seriam superados, a homofobia ninguém nunca falou disso, né? Então, a esperança liberal era outra, inclusive marxista também, de um certo marxismo, né? De que, enfim, o desenvolvimento das forças produtivas nos levaria, então, para o Brasil do futuro, e esse Brasil do futuro seria justamente um Brasil muito próximo ao que a Europa é, o que os Estados Unidos é, né? Isso não chegou, né? Isso acabou, ninguém mais acredita nisso, de direita à esquerda, de norte a sul, ninguém mais acha que o desenvolvimento das forças de produção nos levará ao paraíso. E aí nesse quadro ficou as identidades, né? Olha, elas não só não chegaram ao paraíso, como elas continuam, né, no lugar, no não lugar, dentro e fora ao mesmo tempo, né? E que isso pode gerar um conflito político, tem uma potencialidade política, a manutenção da exclusão delas. Bom, a gente sabe que o sol não é para todos, então é preciso criar mecanismos que hoje nós vamos chamar de políticas públicas, né, para minorizar a potencialidade conflituosa dessa exclusão. Né? Então, para fazer isso, a gente vai precisar se ligar aos predicativos que essas identidades não absorvidas na modernização trazem consigo. Né? Então, é nesse sentido que entra as políticas de ações afirmativas. Né? Isso significa que devemos abandoná-las? Obviamente que não. Né? Esse é o ponto, porque, na verdade, esse é um limite de um quadro estrutural e estruturante do capitalismo contemporâneo. Né? A política de ações afirmativas gera uma congregação sobrevivencialista, né? Mas uma congregação que evoca, sobretudo, os seus predicados. Qual é, para mim, eu acho que tem uma... Falar em achar é perigoso, mas eu acho que isso continua no bar depois, né? A potencialidade justamente do evangelicalismo, né? Porque o evangelicalismo, ele faz algo, me perdoe Lenin, né? Mas ele faz algo que o Soviet fazia. Ele cria um poder à parte, né? Com as suas comunidades congregacionais que são reguladas por formas de estar dentro e fora ao mesmo tempo. Só que aí tem uma questão mais forte. Enquanto, veja, né, o identitarismo, tal como eu formulo, né, busca o respaldo fundamental, a institucionalização, né? O identitarismo sagrado religioso, ele tem uma outra relação, que é um movimento instituinte permanente. E aí essa é a grande questão, porque isso quem fazia eram as comunidades eclesiais de base no período ditatorial, e que inscreve o Brasil politicamente no período pós-ditadura, com todos os limites e todas as críticas que nós devemos fazer, mas orientam o imaginário político. E aí, obviamente, eu acho que o André traz uma coisa que é central para a gente pensar.
estava Spinoza. A teologia nunca se separou da política, né? O imaginário religioso e espiritual, e aí eu acho que o André evoca isso na sua fala, quando ele diz o Redentor está em mim, agora não precisa, né? Vamos lá. O Redentor está em mim, né? Quer dizer, esse Redentor que está em mim, que eu acho que também é uma das questões que a crítica filosófica deixou um pouco de lado, quer dizer, o Nietzsche, por exemplo, né? O Nietzsche vai propor que o cristianismo é a religião do além, da além-vida. Está errado, né? Bom, a gente que leu Paulo com algum cuidado, a gente percebe que na medida que você aceita, primeiro você já morreu, segundo você, portanto, não tem mais medo da morte, né? Foi o Paulo que falou isso, né? Então, quer dizer, isso, no fundo, isso é um sujeito ético, né? A grande questão é para onde esse sujeito ético está indo no horizonte de um capitalismo que já não tem mais nada a oferecer. Bom. Então, a gente vai encerrar. A outra pergunta vai pro bar. Sim? 3 minutos tá bom. Cara que manda. Vocês mandarem aí, também se quiser falar mais 3 horas, a gente fala. Brincadeira. Mas eu acho que essa coisa do último dado do IBGE é interessante porque a expectativa sempre foi dessa identidade fechada evangélica se tornar o que era o catolicismo, né? Então, crescer, o catolicismo ia cair, os evangélicos iam subir e as pessoas iam parar de ir para a igreja católica e iam para a igreja evangélica. Só que era uma miragem, que obviamente agora não está se realizando, mas isso não significa que o campo, vamos dizer assim, a matriz religiosa brasileira não esteja se organizando. Que, inclusive, isso é mais profundo ainda, porque não é que é uma identidade religiosa que está crescendo, é o campo religioso que está mudando a forma como ele funciona. E isso vai dar Umbanda ao evangelicalismo. As coisas estão mudando, as formas organizativas das comunidades estão mudando. Por quê? Porque é um mundo diferente do que existia anteriormente, e esses novos modos de organizar a religião, eles mantêm uma relação direta com o que está aí hoje, né? Exatamente porque servem como um certo tipo de apoio utópico que organiza a própria existência. Bom, então, uma coisa que, e aí com isso já encerro, uma coisa que falaram muito é sobre o crescimento dos não religiosos, né? Se cresceu o número de não religiosos, só que quando usa o termo não religioso, normalmente a gente se remete a uma pessoa que é meio agnóstica, né? Ele fala, não religioso é uma pessoa que não tem religião, o que não tem nada a ver. Não religioso é uma pessoa que não assume algum tipo de referência institucional, referência a algum tipo de instituição. Então ele odeia o Papa porque o Papa é o diabo, ele não gosta de pastor porque pastor é ladrão, mas ele vai, o que ele não para de falar é de Jesus. Orar para Jesus, pedir para Jesus, é bênção, maldição, é diabo. Então todo o imaginário ele é organizado, que está na vida cotidiana das pessoas, a rede de símbolos que tecem a própria vida cotidiana das pessoas, ele está fundamentado numa imaginação religiosa evangélica, mas ele não diz que ele é da Universal ou ele é da Assembleia de Deus, porque as pessoas também sabem que tem vagabundo é uma palavra feia, não vou usar essa palavra, que tem vagabundo em todo tipo de organização, e as pessoas também quer dizer, também existe uma reação em relação às organizações evangélicas, as instituições evangélicas e o poderio delas e a forma como elas são autoritárias nesse número de não religiosos que cresce, né? Mas a fé é a mesma, no final das contas. Não se trata, uma coisa que se escuta muito assim, não se trata de religião, é sobre Jesus. Bom, aí e todo mundo concorda, é verdade, a gente não está falando de religião, a gente está falando de Jesus. Aí pouco importa se é 30%, 60%, a hegemonia está feita. Bom, é isso, a gente vai ter que encerrar. Tem alguns livros ali, a gente, se quiser comprar, tá lá, o Igor tá vendendo ali com muita fé. E também, não sei o que a gente vai fazer depois, mas
vamos juntos para algum lugar para poder seguir a conversa também. E obrigado a todos que apareceram e acompanharam a conversa. Uma coisinha. Vamos jantar. E aí, mano? Bem? Tudo bom? Tudo bem, e você? Bom te ver, velho. Se puder ensinar, Claro, como não? cara, eu queria falar, você vai estar em São Paulo em algum momento, no segundo semestre próximo? Eu ia te dar um salve pra gente fazer uma mesa lá no fest. Cara, acho que tá meio previsível. Pode crer. Mas eu te digo, se rolar, eu te mando mensagem, te aviso. Então vamos falar porque aqui vai ter que. Tem que. É melhor você segurar. Trazer o meu. Oi, bem ou não? E eu queria te dizer uma coisa.